Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e principalmente compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, para que mais gente possa acompanhar o futebol americano aqui no Brasil e outras modalidades também que eu falo aqui no canal, como beisebol, né, que eu vou voltar a falar, e outras que eu estou querendo falar, além, é claro, de NFL, né, que já está rolando bastante por aqui. Bom, vamos começar falando de todos os jogos que vão rolar esse final de semana. Esse vídeo ele vai ficar um pouco diferente porque eu vou dar uma misturada em qual eu vou falar de cada vez, né? Porque a gente tem final rolando, duas finais rolando esse final de semana, a gente tem playoff de segunda etapa. Então vamos começar falando dos dois jogos que a gente tem que não são de playoffs, né? Começando pelo Campeonato Paranaense. A gente tem o jogo entre Cascavel Olympians e a equipe do Paraná Guardian Saints, jogo que fecha a fase de grupos do campeonato lá do Paraná. Esse jogo já era para ter acontecido, ele foi adiado, né? Na época, se eu não me engano, a equipe do Saints teve um problema com o ônibus que estava indo para o jogo e tudo mais, e acabou não rolando, e foi aí reagendado para ser nesse dia 28, né? Primeiro, os dois times jogaram na última semana, o Olympians perdeu para o Brown Spiders e o Guardian Saints venceu o Bristol Becks, então as duas equipes jogando aí numa semana curta, né, não vão ter tempo ali para treinar muita coisa, né, para conseguir se ajustar, né, então é muito do que eles já estavam treinando antes ou viram no vídeo dessa semana, né. Então a equipe do Cascavel, que como eu falei, veio de uma derrota sofrida contra o Brown Spiders, né, 38-0, né, tá com uma campanha de uma vitória e duas derrotas agora, sentiu um pouco na pele, né, talvez o aspecto físico do jogo, mas também o Brown Spiders rodou muito bem com a bola, Julian passou muito bem, o aspecto do quarterback móvel foi um problema para aquela defesa, e essa semana, né, querendo ou não, vai encarar um time que tem ofensivamente características parecidas, mas não tem a mesma fisicalidade no jogo. Então é uma oportunidade de repente para essa equipe de Cascavel conseguir mostrar o lado físico para corrigir de repente alguma falta, a falta da parte técnica com o físico, né? Com força de vontade, conseguindo se impor, apressando um passe, né? Vai encarar um quarterback que é muito móvel, que é o Leandrinho, né, que consegue passar bem a bola, se movimenta bem, estica jogadas, tem muitas corridas desenhadas para ele também, então vai ser muito importante a defesa estar ligada o tempo todo, se há um play action, se ele entregou a bola ou se ele vai correr com a bola, né, tudo isso tem que ter 100% de atenção em todos os snaps, né, então, e o último jogo da equipe, né, foi realmente bem complicado de analisar, né, porque no começo o ataque do Olympians até conseguiu colocar algumas corridas, né? Conseguiu ali fazer um pouquinho do que queria, mas a equipe do Brown Spiders foi controlando. Aí você tem que fugir do seu plano de jogo original e aí que você acaba sendo exposto. O jogo aéreo não encaixou legal. Você tem que tentar pontuar de qualquer forma para aproveitar o máximo de relógio. Daí a equipe aí vem para esse jogo numa semana curta, né? Então é complicado. Para a gente analisar muito, mas o time tem aí de repente nesse aspecto físico, que é uma coisa que a equipe do Paraná Guardian Saints tem ainda sofrido um pouco, né? Você de repente consegue trazer isso à tona mais forte nas trincheiras, né? Para dar uma desbalanceada nesse jogo. Da equipe do Paraná Guardian Saints, vem de uma vitória apertada contra o Bristol Becks, mais apertada do que precisava ter sido. Quem quiser dá uma olhada, eu falei muito no vídeo de recap, né, que a defesa jogou 3 quartos e meio muito bons de futebol americano. O ataque conseguiu produzir bastante, conseguiu marchar muito, mas precisa finalizar melhor campanhas. Então esse último jogo da fase de grupos é importante, né? Se a equipe vencer, se garante na semifinal do Paraná Bowl, né, para ficar ali entre os 4 melhores colocados para a disputa do título paranaense, né? O Cascavel Olympians, eu não sei muito bem a combinação, mas acho que provavelmente vai pelo menos disputar o Pinhão Bowl por já ter ganho um jogo, né? E esse time do Guardian Saints, eu acho que ele é o favorito dessa partida, né? Até que talvez com um pouco de tranquilidade, porque eu acho que o ataque vai conseguir impor muito do que quer, principalmente no jogo aéreo. Eu acho que é um jogo aéreo que vai punir bem ali a equipe do Cascavel Olympians, mas que, né, a trincheira vai falar muito alto também nesse jogo. A forma como o Leandrinho tomar decisões também vai ser um fator, né? Ele perdeu ali alguns passes que foram em momentos cruciais de algumas campanhas que poderiam ter matado o jogo mais cedo contra o Bristol Becks,
né? Mas eu gosto muito de ver ele jogando, eu acho que é um estilo de quarterback que me agrada bastante. E para a defesa da equipe do Paraná, eu acho que é manter a atenção, né, até o final do jogo. Eu fiquei sabendo que um dos corners da equipe também saiu machucado na última partida, o que acabou influenciando um pouco mais também na questão dos passes. Mas quem está em campo tem que dar 100%, tem que fazer o jogo render, né, e a defesa ficou ali de repente numa situação que poderia acabar tomando 3 TDs em 7, 8 minutos de quarto, né, o que seria muito ruim, não só para a campanha, mas até para a moral da equipe, pensando que teria um outro jogo numa semana tão curta, né. Então o bom foi que a equipe conseguiu vencer, mas, né, fica aí essa bandeira amarela, esse farol amarelo, para que o time consiga corrigir no ataque o conceito de finalizar campanhas na red zone, tirar proveito dessas campanhas longas, e da defesa de ter mais atenção até o final do jogo. Vai encarar um adversário que corre muito bem com a bola, né, fisicamente tem um estilo bom de correr, e é conseguir se moldar a isso, e quando a equipe do Olympians for obrigada ou quiser passar, a secundária está ligada aí para forçar o erro do adversário, né. O nosso outro jogo, que fecha também a fase de grupos, só que da SPFL, fecha a fase de grupos da série Diamante, é o jogo entre Leme Lizards e Rio Preto Vailers, né, o Vailers com uma campanha de 3-0, já garantiu a liderança do grupo, né, independente do que aconteça nesse domingo, contra um Leme Lizards que depende só de si para ir aos playoffs, né, porque caso a equipe de Leme vença o jogo, vai passar como terceiro colocado desse grupo, né, a gente teria Vailers em primeiro, Ocelotes em segundo e Leme em terceiro, né, garantindo aí as 3 vagas do grupo A, deixando o Steamrollers e o Avengers de fora. Sobre esse jogo, tinha minhas dúvidas se o JT ia jogar ou não, né, porque o JT ele já, nas próprias redes sociais dele, na equipe do Rondonópolis Hawks ainda não anunciou, mas ele já assinou com a equipe para jogar no segundo semestre, para jogar BFA, se eu não estou enganado é onde o Hawks vai jogar. Então eu estava em dúvida se ele ia jogar ou não. As informações que eu recebi é que ele vai para o jogo. Ele indo para o jogo, temos um cenário mais interessante da partida, temos um cenário de um jogo talvez um pouquinho mais parelho, parelho no sentido de o Leme pode dar algumas cartas para esse jogo ser interessante. O JT, pelas características individuais dele, é um cara que pode produzir, né? O jogo terrestre que funcionou muito bem vai ter que funcionar de novo. Esse jogo desenhado com o JT, esse jogo que a OL conseguiu fazer um trabalho bem interessante contra a equipe de São Bernardo. Vamos ver como vai ser contra essa equipe de Rio Preto, que é uma equipe muito mais física, é uma equipe que joga com a caixa mais cheia, e é uma equipe que quando os times estão tentando pendurar a bola, esticar passes mais longos, o Vailers está conseguindo sair com interceptações, né? Então é um jogo que para mim o Vailers é favorito. Eu acho que chover um pouco no molhado já, né? Um time que o ataque funciona muito bem, a defesa dá poucos espaços. O que eu acho que esse time tem que melhorar só são as faltas, né? Um time que é muito penalizado em faltas, que acaba tendo campanhas ali de segunda para 30, segunda para 25, que acabam dando certo porque é um time extremamente talentoso, mas a gente não pode esquecer dessas faltas, né? Essas faltas elas podem morder o Vailers no calcanhar em algum momento. Então quanto antes você conseguir limpar essas faltas, melhor, né? Seja no ataque, seja na defesa, principalmente no aspecto de faltas pessoais, né? Um time que acaba cometendo muito dessas faltas, né? Alguns late hits a gente vê, algumas condutas antidesportivas. Então um time que é bom e precisa ser um pouquinho mais disciplinado para não cometer tantas faltas durante o jogo. E eu acho que é isso, né? Um ataque que está operando muito bem, vai encarar uma defesa que sofreu fisicamente contra o Avengers, que conseguia correr bem com a bola, principalmente em espaço. Então ver como que esse time de Rio Preto vai correr com a bola, se vai tentar um jogo mais pelo meio com a Alvarenga, se vai investir em outros running backs que podem correr melhor em espaço, como vão ser essas formações, se o time de repente vai tirar o pé e colocar mais reservas para rodar, porque mais uma vez, é um jogo que para Rio Preto literalmente não acontece nada. Se terminar 4-0, beleza, manter a invencibilidade, né, vai manter uma sequência de jogos invictos que a equipe tem, mas se acabar perdendo, vai continuar passando em primeiro, vai continuar tendo a folga no wildcard e não afetar em nada o planejamento dentro da SPFL, né? Mas eu não vejo isso da equipe de Rio Preto. Acho que é uma equipe que tem uma mentalidade muito grande, muito forte, que quer ganhar. Então, de repente, a gente pode até ver o time rodando um pouco mais, mas quando já tiver, de repente, ali com um placar mais tranquilo, ou quando conseguir estabelecer algumas coisas dentro do jogo. Passando agora que é a hora que a gente vai misturar um pouco mais, vamos falar primeiro do jogo entre Galo Futebol Americano e Pouso Alegre Gladiadores. Por que eu vou falar desse jogo? Porque ele já é dos playoffs da segunda fase do Campeonato Mineiro,
Mas esse jogo acontece sábado, inclusive, né? O jogo do Cascavel também sábado e o jogo de Rio Preto e Leme no domingo. Mas vamos falar agora, então, de Galo Futebol Americano e Pouso Alegre Gladiadores. Né? Esse jogo, teoricamente, ele seria depois da final da primeira fase, mas o jogo entre a América e Juiz de Fora teve que ser adiado para o dia 28, e esse jogo do Galo vai ser dia 27, então por isso que a gente vai ter aí um jogo da segunda fase antes da primeira acabar, né? E quem vencer esse jogo encara o... Deixa eu até confirmar, mas quem vencer esse jogo quem vencer esse jogo vai pegar o perdedor de América e Juiz de Fora, né? É uma combinação ali do Campeonato Mineiro que a gente tem que pensar um pouquinho. Bom, vamos falar desse jogo, né? Vieram me perguntar a seguinte pergunta: se o Galo não vencer por mais de 3 posses a equipe de Pouso Alegre, será considerado um problema, um vexame? Não lembro agora a palavra em si, mas numa conotação negativa. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu não acho. Eu acho que o Galo tem material humano e potencial para vencer por muitos pontos? Acho que tem todo mundo ali. Trouxe vários caras, conseguiu repatriar o Ryan, que saiu da CFL, já voltou, no caminho de volta já estava no Galo. Trouxe o Marlon, né, que é o receiver que era do Rex. Trouxe Pacquiao, trouxe Adolfo. Tem muitos caras bons, né, nesse time, nesse ataque. Manteve Vilaça, manteve alguns caras da OL. Tem o Geller no backfield. A defesa é muito boa também. Então, assim, a base do time está ali. Mas eu não veria um problema se de repente esse jogo acabasse por 3 posses de diferença, que é o fator quarterback. O que a gente imagina é que o Michael da Casa vai ser o quarterback do Galo para esse jogo desse sábado. A minha grande pergunta é: ele será o quarterback para o restante da temporada? A equipe testou o Tamarius e ele foi mandado embora depois de um jogo, depois da derrota para o Rio Preto Wilders. O da Casa conhece o Galo, estava no elenco que foi campeão da BFA em 2018, é um cara que tem rodagem, estava no Cruzeiro ano passado, tem passagem por outras equipes também. Então a grande questão é: o time confia que o da Casa será o quarterback titular? Porque para mim passa muito por isso, porque se você criar esse entrosamento no Mineiro, para você trazer outro cara para a disputa do Brasileirão e para a disputa da BFA, isso se torna um problema, porque você vai ter cada vez menos jogos para você conseguir fazer todo mundo rodar e todo mundo clicar. Então, ele será o quarterback do time esse ano? Se a resposta for sim, é trabalhar esse cara. Eu acho que ele tem totais condições de mover esse ataque, de fazer todo mundo render e colocar a bola na mão dos caras que tem que aparecer. Não acho que ele tenha hoje, não acho que ele seja o cara que vai ser o a mais, que vai colocar a bola embaixo do braço e vai falar: eu vou ganhar esse jogo. Mas em 99% dos jogos do Galo no passado, não precisou desse cara. O cara que conseguisse mover as correntes, que conseguisse fazer o ataque marchar, era o suficiente. Seja porque você tem muitos caras bons nesse ataque e porque sua defesa tem muito potencial e trouxe ainda mais potencial de volta para essa temporada. Então, da parte do Galo, eu acho que é isso. A gente tem que esperar esse time jogar, né? Mas não se assustem se a gente vê erros ali de rota, de repente a galera errando alguma coisa, porque tem um treinador novo ainda que só teve um jogo. Então é muita coisa, né? Muita variável. Mas o talento para o Galo vencer bem, ele tá lá. Isso é óbvio, isso é indiscutível. Né? E da equipe de Pouso Alegre é muito difícil também você imaginar um cenário onde a equipe consiga vencer, né? Tendo visto que a gente viu no último jogo perder por mais de 50 para a equipe de Juiz de Fora, onde nada funcionou, nada deu certo, tentou passar a bola, deu errado, o Special Teams errou várias vezes e devolveu a bola para o Juiz de Fora, a defesa não tinha tempo para fazer nada e acabou sendo ali surpreendida em algumas situações de passe, e no jogo terrestre não conseguiu controlar o Juiz de Fora de uma maneira geral. Então é um jogo complicado para ver onde o Pouso Alegre poderia vencer, né? As chaves para o time talvez tentar alguma coisa seriam gastar o máximo de relógio em todas as campanhas, porque é a forma que você deixa bom, você faz ataques bons não pontuarem e não deixar eles entrarem em campo. Então, gastar o máximo de relógio em todas as campanhas. Você não pode cometer os errinhos que a equipe cometeu em Special Teams, né, em situações básicas do futebol americano, que o time não pode errar. E também você vai ter que jogar 100%, 110% em todas as jogadas. E mesmo assim vão ter jogadas em que os jogadores do Galo vão produzir, porque são jogadores bons. Então, eu acho que é você corrigir tudo que a gente já viu de errado, entender a realidade do jogo e fazer o máximo que você puder toda vez que o seu ataque estiver com a bola na mão, né? Então, eu acho que é isso, né? Esse jogo acontece no sábado, com transmissão do Band de Esportes. Passando agora a gente volta
Para a SPFL, agora a gente vai falar dos wildcards da SPFL. A gente vai ter aí 4 jogos de wildcard esse final de semana, os 2 da Série Prata e os 2 da Série Ouro, né? Os da Série Prata rolam lá em São Bernardo, os da Série Ouro rolam lá em Jundiaí, né? Então vamos começar falando dos 2 jogos da Série Prata, né? Começando pelo jogo que vai ser entre Moca Destroyers e a equipe do Taubaté Futebol, Moca Seed 3, Taubaté Seed 6. É um jogo que eu tô bem animado até para ver esse duelo. Eu acho que esse time do Moca é um time que tem potencial, mas ainda não conseguiu mostrar. Fisicamente a OL não é a mesma do ano passado e a gente está vendo isso em alguns detalhezinhos nesse jogo. Essa defesa do Taubaté, principalmente o front, fez bons trabalhos, né, contra Corsários e contra Caraguá. Então eu acho que vai ser um duelo muito interessante. Tem jogadores ali que podem tornar essa partida interessante. E a minha grande dúvida é se o Lobo vai vir para o jogo, né? O quarterback, o João Lobo. Ele se machucou na partida contra Caraguá, né? A gente não sabe a gravidade da lesão, não sabe se ele vem para o jogo ou não. E ele estar no jogo ou não é sim um grande fator, né? Tanto pelo jogador em si quanto pela dinâmica, né? O que ele traz para o jogo como quarterback que tem mobilidade, um quarterback que é móvel para produzir com as pernas, né? E a equipe de Taubaté, que tem um quarterback que também faz isso, que é o Rafa, né? Vai encarar aí pela primeira vez no campeonato um quarterback que tem mobilidade para produzir, né? E é um jogo interessante. Eu acho que a defesa do Moca também tem muitas chances de conseguir neutralizar esse ataque do Taubaté. Mais uma vez, vai passar por encarar um quarterback móvel que consegue esticar jogadas, que consegue resolver ele mesmo, consegue fazer passes, mas que está errando bastante, né? O Rafa, o quarterback da equipe do Taubaté. Então a equipe diminuiu o número de turnovers da estreia, que tinham sido 10, se eu não me engano no jogo contra o Corsários acho que foram 4. Então assim, tem que diminuir ainda mais, mas é um trabalho, é um processo, está diminuindo, né? Então eu acho que o ataque passa muito por conta disso. A equipe tem que corrigir os snaps, né, que matam ali muitas jogadinhas, que o QB tem que vir para cima ou para baixo para recuperar a bola, e aí a jogada já começou a se desenvolver, e aí ele tem que improvisar. Mas é um jogo que eu acho que é interessante. Eu acho que o Moca é favorito para esse jogo, né? Inclusive saíram já os pitacos, provavelmente a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo os pitacos já vão ter saído, né? Então é um jogo que eu estou bem curioso, bem interessado. Acho que o Moca é favorito, mas se o Lobo não jogar, esse jogo ele pode ficar mais interessante, porque eu particularmente nem sei quem seria o reserva imediato do Moca nesse momento, né? Com o estoque ainda fora por conta de lesão. O outro jogo da Série Prata vai ser o jogo entre Assis Captains, que foi o Seed 4, e Corsários Futebol Americano, que foi o Seed 5, né? As duas equipes chegam para os playoffs tendo vencido o seu segundo jogo, tendo ali garantido uma ida para os playoffs, mas foram jogos totalmente diferentes, né? Enquanto o Corsários ele teve uma bola que ninguém esperava, que foi um passe longo do Ibra, que colocou o time na frente, né? A equipe de Assis controlou a Ponte Preta, controlou o jogo contra a equipe de Campinas, né? A gente viu um jogo muito melhor do Thiago, a gente viu um jogo bom de todos os running backs, a gente viu um jogo bom dos receivers que apareceram bem, inclusive tem que ver como que vai ser a situação do Anderson, né? Que é running back, tight end da equipe de Assis, que se machucou bem no comecinho da partida contra a Ponte. Vamos ver se ele já vai estar de volta ou não. É um fator também para esse jogo, apesar da OL ter jogado bem e os outros running backs também rodaram bem com a bola. Eu acho que ele é um cara que pode fazer a diferença, e você pode até de repente jogar ele como mais um recebedor se os seus running backs estiverem rodando bem, né? Então é um ataque que eu gostei de ver, a verdade é essa. Correu bem, passou bem. Tem que tomar cuidado com faltas também. Foi um time que cometeu muitas faltinhas bestas em alguns momentos. E a defesa, né, vai encarar um ataque que é físico, que assim como a Ponte vai tentar correr muito com a bola, né, vai tentar empurrar a corrida pelo meio, vai tentar ali corrida por fora, vai tentar algumas variações de jogo terrestre, mas primariamente é um time que vai tentar correr muito, né? Claro, tem que se ter atenção ao passe, ainda mais depois de como o Corsários ganhou o jogo do Taubaté, sim, mas a identidade desse time é correr bem com a bola e é correr de forma pesada, né? E, inclusive, no Corsários fica a questão de quem vai ser o QB, né? O primeiro jogo foi o Ibra, o segundo jogo foi o Papas, o Ibra entrou para soltar o passe e conseguiu o touchdown, então resta a gente saber quem vai comandar esse ataque. Acho que isso pode mudar também, de repente, o desenho de algumas coisas, né? Para como esse jogo vai funcionar. E é um jogo que as duas defesas também vão ter um papel muito importante, né? A equipe do Corsários vem aí de um jogo de 4 interceptações, né? Uma retornada para touchdown do Bidoia, e mais 3 de um outro safety da equipe que me fugiu o nome agora. Então,
vai encarar um ataque que passa muito a bola, mas o ataque de Assis também tem que entender que tem uma secundária ali que tem 2 caras que estão com a mão quente, tem outros jogadores na secundária que podem produzir, tem o Zapelli, que é um bom safety, tem o Galeazzo, que é um bom corner, então você pode ter aí um duelo bem interessante, né, de quando esse time tentar passar a bola. E a defesa do Corsários também é uma defesa que gera pressão, que tem jogadores bem pesados ali no interior, que fazem às vezes valer mais o físico do que a técnica. Então, acho que a gente tem que esperar. Assis é favorito para mim, sim. Eu acho que são 2 defesas boas, 2 defesas interessantes. Eu acho que a secundária do Corsários tem até mais potencial que a do Assis para punir em interceptações, de repente conseguir fazer alguma coisa com isso. Mas eu acho que o ataque do Assis tem uma identidade um pouco melhor e acho que se o time se organizar um pouquinho com faltas e tudo mais, deve vencer esse jogo. Passando agora para os playoffs da Série Ouro, né, o wildcard da Série Ouro. Também 2 jogos. Rhinos Academy, pela manhã lá em Jundiaí, né? Rhinos Academy, que foi o número 3, contra Franca Carrascos, que foi o número 6. Jogo que tem atributos para ser um jogo interessante. Eu acho que a equipe do Franca Carrascos, como eu falei na última partida, é uma equipe que eu não vejo muita identidade, nem do ataque, nem da defesa. É um time que parece que joga muito mais por instinto, mas tem jogadores que conseguem fazer isso, né? Tem o João Vitor, que é o quarterback da equipe, que tem um bom braço, que tem mobilidade para estender jogadas, que pode resolver ele mesmo. Tem recebedores que estão aparecendo bem depois da recepção. Então, tem ali características para você conseguir gerar. Eu acho que o João, inclusive, tem que melhorar. Ele perdeu muitas janelas no jogo contra o Tsunami, que foram fundamentais para a derrota. Então acho que ele pode dar essa polida, eu acho que ele tem potencial para isso, é um menino muito novo, tem que ter também um suporte bom da equipe do Franca para trabalhar esse menino, dar ali ferramentas e instruções para ele melhorar. Mas é um ataque que tem ali, nesses aspectos, formas de produzir. O jogo terrestre é desenhado, eu até agora não vi nada muito fora da caixa. O jogo terrestre funciona mais, às vezes, em improvisos do João, né, que são jogadas de passe que ele acaba correndo com a bola, né, mas é um ataque que tem potencial. Eu acho que a verdade é essa. Se conseguir se ajustar em algumas coisas e tiver essas boas jogadas que a gente sabe que esses jogadores podem criar, né, vira um jogo bem interessante. Do ataque do Rhinos, um time que teve um primeiro tempo apático contra o Monsters, mas que terminou bem. A Stan conseguiu desenvolver melhor seu jogo na segunda etapa. A OL tem altos e baixos, mais baixos do que altos ainda, na minha opinião. Acho que é um jogo bom para essa OL se provar, porque vai encarar um front que é pesado, mas que não tem marcado muito bem a corrida. Então é um jogo legal até para medir essa OL, sabe? De repente dar um próximo passo, conseguir fazer algumas coisas a mais. Né? De repente até o time do principal fica de olho, ver se não tem alguém aí que pode ser aproveitado no segundo semestre. Os recebedores, eu acho que você tem os caras explosivos, né? Você tem ali o Ares, você tem o Caravita, você tem os caras seguros como o Magal, esse backfield aí que tem GG, tem Ian, tem Rafael, tem outro. Então, assim, é um ataque que tem as peças. Resta saber do Stan, a conexão dele com todos esses caras, como ela já tá melhor ou não, e se a OL vai dar as condições para que o Stan consiga desenvolver esse jogo, né? Porque o Stan não é um cara de muita mobilidade, né? Isso foi um pouco mais exposto no jogo do Vipers. Então, se a OL não der condições para ele, ele vai acabar sofrendo sexo, ele vai ter que se livrar de muitas bolas. E como eu disse, o front de Franca é pesado, então eles podem de repente conseguir se impor fisicamente nisso, né? Falando das defesas agora, né? A defesa do Franca é uma defesa que vai ser testada muito na secundária, né? Eu acho que em todos os jogos, o Cruzeiro até teve um pouco mais, né? Mas o Wolves não testou tanto e o Santos também não é um time que passa muito a bola. Até tentou passar mais em passes curtos, né? Então, de repente, um ajustezinho que essa defesa tenha que fazer. Mas vai encarar um corpo de recebedores que é muito bom. Então, você vai ter que pensar bem quando deixar em mano a mano, quando marcar em zona, quando marcar homem a homem. Porque são caras que, se você errar, eles podem pegar a bola e levar para a endzone, né? Então, é um jogo interessante. Os passes curtos podem ser explorados, né? A equipe do Rhinos Academy usando mais formações com tight ends também agora, então pode ser uma janela. E é uma defesa que ela tem que ter um pouco mais de padrão, eu acho. Eu acho que falta um pouco mais disso, sabe? Todo mundo ali fazendo tudo certinho por bastante tempo, vamos dizer assim, né? E da defesa do Rhinos, eu acho que é uma defesa que vai ter que trabalhar muito para não dar espaços quando os passes forem completados, porque, mais uma vez,
Franca tem caras que podem produzir após a recepção, então é você ter muito aquela consciência de espaço, de não dar brechas, de repente segurar o cara para alguém finalizar o tackle, ninguém tentar ser herói na defesa e tentar dar um big hit e o cara acabar escapando e ganhar mais 20 jardas. E passa muito pelo aspecto do João Vitor, né? Quarterback que tem mobilidade, quarterback que tem um braço forte, mas que se você conseguir tirar ele da zona de conforto, ele pode acabar errando uma janela de passe, ou ele pode se apressar e você conseguir chegar nele mais rápido, mas é um cara que tem potencial. Então o front com um papel muito importante em como lidar com esse quarterback que pode simplesmente botar a bola embaixo do braço e correr, e essa defesa também que vai ter que lidar com caras que podem produzir após a recepção. Então é um jogo muito interessante, o Rhinos Academy é bem favorito na minha opinião, mas, mais uma vez, se Franca conseguir padronizar um pouquinho o seu ataque e esses jogadores mais talentosos conseguirem fazer o que a gente espera que eles conseguem fazer, pode ser um jogo bem interessante. Para fechar de SPFL, temos o jogo entre São Paulo Storm e Santos Tsunami, né? Santos Tsunami seed 4, São Paulo Storm seed 5. É um duelo que para mim tem a melhor das narrativas nesse primeiro momento de playoff, né? Os dois times rebaixados do ano passado, só um deles continua na caminhada para voltar para a Série Diamante, porque não vai estar garantido, ainda vai ter que passar pela semifinal. É uma narrativa muito boa, são dois times que tiveram mais coisas a corrigir do que a gente elogiar na primeira fase, mesmo com o Santos ganhando 2 jogos. Eu acho que é um time que ofensivamente ainda tem muito a melhorar, muito a melhorar, né? O Storm é um time que começou vencendo o adversário mais fraco do grupo, aí encarou o Rhinos Academy e talvez tenha sido até surpreendido, e no jogo contra o Vipers fez um jogo bom, defensivamente fez um jogo bom, elogiei bastante a atuação da defesa do Storm no último jogo, mas foi o jogo que o ataque não entrou em campo, o ataque não apareceu. Então é um jogo interessante, é o jogo que eu estou mais dividido, já antecipo, o Santos para mim é o favorito nesse momento. Eu acho que a equipe tem uma capacidade de correr com a bola que pode ser uma pedra no sapato, né? Eu acho que a defesa do Storm conseguiu até contra o Vipers mostrar, né, que consegue parar esse jogo terrestre mais pesado, mas vai encarar um time que insiste muito mais nesse jogo terrestre pelo meio, né, que quer forçar esse jogo corrido, que eventualmente vai tentar um passe ou outro com o baixo. A gente viu um pouco mais disso no jogo do Franca, então de repente a gente possa ver um pouco mais, dependendo até do que a defesa do Storm fizer, né? Então mas também não é um ataque que está muito à frente não, né? O ataque do Storm vem de um jogo bem ruim do Gustavo, que é o quarterback, então ele tem que dar esse próximo passo nesse jogo de playoff. Vem de uma partida de 3 interceptações, onde as 3, na minha opinião, as 3 foram culpa dele, onde ele mesmo falou em entrevista pós-jogo que a pressão fez ele acabar tomando uma decisão ruim, e vai encarar uma defesa, uma das melhores DLs da Série Ouro para mim. Então tem que ter cuidado com isso sim, vai ter que trabalhar isso sim, e eu acho que o Santos tem aí essa oportunidade de forçar esse erro. O Storm tem armas para de repente você evitar isso? Sim. Você pode de repente usar caras como esguicho para você tentar se livrar da bola mais rápido e deixar o cara produzir. Você tem o Vergatti, que eventualmente vai se tornar a referência vertical desse elenco, né? Porque é um cara que é acionado majoritariamente com esse tipo de passe, né? E é um time que tem peças interessantes. Eu acho que o ataque também tem de onde tirar, mas eu acho que se o time quiser desenvolver um estilo de jogo onde vai depender mais do Gustavo, ele vai ter que fazer um bom trabalho, manter aquele miolo de linha mais pesado, como a gente viu contra o Vipers, para que o jogo seja, para que o Gustavo tenha mais tempo e que ele também consiga ter uma melhora, né? Que ele também tenha conseguido assistir muito no vídeo, nos treinos também trabalhar muito isso. Das defesas, são 2 defesas que são bem interessantes para mim, né? Eu acho que a secundária do Santos ela pode dar alguns vacilos em alguns momentos, né? E se o Storm conseguir de repente esticar algum passe, pode tirar algum proveito disso. Mas o corpo de linebacker do Santos é muito bom também, preenche bem espaço, marca bem o passe, né? Então é uma faca de 2 gumes. Se você tentar um jogo um pouco mais curto para a DL não chegar, os linebackers podem cobrir o espaço, mas você também abre oportunidades para o passe longo, então é muito da estratégia do jogo. Mas eu gosto do front do Santos como um todo, tanto dos DLs quanto dos linebackers. Acho que estão cumprindo um bom papel, inclusive foram vitais para o Santos vencer, principalmente o primeiro e o terceiro jogo, né? As 2 vitórias do Santos, né, na prática. Então foram fundamentais nas 2 vitórias do Santos e deixaram o Santos no jogo contra o Cruzeiro até o final, né, que foi o jogo que o Santos perdeu.
E da defesa do Storm, eu gosto, acho que o Doug é um cara que é bem rodado, sabe o que fazer com os caras que ele tem disponível. Eu acho que ele tem que explorar ao máximo as situações de quando o Santos de repente tentar passar a bola, de você conseguir mandar pressão, conseguir forçar, né? Nem o Baixo não teve grandes jogos passando a bola, então de repente tentar apressar ele para também forçar o erro do lado de lá, né? Se a defesa de cá manda, eu também posso mandar da minha. A secundária, eu acho que pode ter um jogo aí de repente de uma bola pendurada conseguir fazer um bom papel. Tem que ficar ligado às jogadinhas engraçadas que o Santos faz. Todo jogo a gente vê de repente uma corridinha que vira um passe, né, uma jogada diferente. Então todo mundo ficar ligado. A DL e o front, eu acho que estão fazendo um trabalho ok. Eu acho que tem ali um potencial físico interessante, todo mundo tentando preencher o espaço da melhor forma possível. Acho que vai ser um jogo bom, né? Acho que o Santos é favorito, mas esse, sendo bem sincero, é o jogo que, se o Storm vencer, não é uma surpresa. Os outros 3 jogos que eu falei, eu acho que eu ficaria um pouquinho surpreso com as outras vitórias, né? Esse, para mim, é o mais parelho de todos os 4 que a gente tem esse final de semana, né? Então, eu acho que os outros 3, nos vencedores que eu apostei, né? A CIS, a equipe do Rhinos Academy e o outro jogo que até me fugiu da cabeça agora, e o jogo entre Moca e Taubaté, esses para mim são os jogos que, se eu errar, eu vou olhar bem o vídeo para entender o que aconteceu. O Moca tem a questão do Lobo, mas enfim, o foco eu acho que esse jogo para mim ele é o mais parelho desse final de semana da SPFL, né? Então a gente vai ter aí com certeza um jogo muito bom às 2 horas da tarde lá em Jundiaí. Vamos passar agora para as finais que a gente tem esse final de semana, né? Nós temos 2 finais nesse final de semana. Vamos começar falando do Gauchão. Temos o jogo entre Santa Maria Soldiers e a equipe do Porto Alegre Pumpkins. Jogo que vai ser um grande termômetro para essas 2 equipes para o segundo semestre. Final do Gauchão, então quem vencer aí leva o troféu para casa. Questões: se o Douglas vai jogar, né? O Douglas, que não jogou na semifinal pela equipe dos Soldiers, né, por uma lesão ali antes do jogo começar. Não pareceu ser nada muito sério, então talvez a equipe tenha até tirado ele da semifinal por uma questão de vamos preservar o cara, já pensando na final, né, e eu acho que foi uma decisão acertada, né, porque a equipe conseguiu controlar bem o jogo. E agora também a equipe dos Soldiers provavelmente vai encarar a primeira defesa que realmente pode fazer frente a esse ataque, né? Eu acho que nenhum dos times que eles tinham encarado até agora tinha potencial para fazer frente a esse ataque. Um ataque que corre bem, passa bem, tem um bom quarterback, está rodando tudo, não está cometendo muita falta. Então vai ser um duelo interessante. E principalmente porque vai encarar uma defesa do Pumpkins que se ajusta bem. Uma defesa que em todos os jogos foi ali, ajustava alguma coisa, mandava mais alguém na blitz, posicionava melhor alguém aqui na secundária, e em todos os jogos a gente viu um pouco disso dessa defesa. Então vai ser um duelo interessante, porque para mim tem um dos melhores quarterbacks do Brasil de um lado, contra uma defesa que está se ajustando bem do outro. Então vamos ver como que vai ser todo o desenho desse jogo, né? Agora fazendo o contrário, né? Do ataque do Pumpkins. É um ataque que está rodando bem com o Nicolas, conseguiu se achar bastante no jogo contra a equipe do Canoas Bulls, né, conseguiu matar o jogo quando o Bulls deu a brecha, né, e é um ataque que está passando muito bem a bola, né, tenho aqui algumas estatísticas, né, foram 4 passes para touchdown no último jogo, né, 3 só para o Saline, o Arthur no comando desse jogo corrido, né, o cara que mais foi acionado na semifinal, tem tudo para fazer um jogo bom, mas vai encarar uma defesa aí que cedeu só um touchdown no primeiro jogo, contra a equipe do Canoas Bulls inclusive, e que praticamente não está dando nem primeiras descidas, basicamente, para os adversários. Então, é um termômetro muito legal para as 2 equipes. Eu acho que a equipe do Pumpkins, talvez ela venha até um pouco mais animada, porque teve um jogo bom na semifinal, foi testada contra essa equipe do Bulls. E a equipe de Santa Maria vem aí tentando ser campeão, com um time que para mim tem muitas condições de disputar voos maiores no segundo semestre, né? Então vamos esperar para ver esse jogo. Eu acho que a equipe dos Soldiers é a favorita, né? Porque a gente tem ali uma consistência do lado de lá, né? Então eu acho que é favorita, ainda mais com o Douglas de volta. Se ele não tiver de volta, aí a gente pode discutir alguma coisa diferente, mas com ele em campo eu vejo o Soldiers como bem favorito. Acho inclusive que a defesa de Santa Maria vai ter um papel fundamental, né, nesse duelo para tentar ali minar o Pumpkins o máximo possível. E a outra final que a gente tem é a final da primeira fase do Campeonato Mineiro, né, que é o jogo entre Juiz de Fora Imperadores e a América Locomotiva, né, o jogo que vai rolar domingo em Juiz de Fora.
Eu ia estar nesse jogo, né, se ele tivesse rolado na semana passada, no dia 21. Infelizmente, não vou poder estar, né, tenho todo o compromisso aqui com o estado de São Paulo também, na cobertura das competições. Né, eu tentaria ir no dia 21, porque a gente teria ali 2 jogos mais mais tranquilos e tudo mais, mas infelizmente não rolou. Talvez role, né, agora nessa segunda fase, algum jogo de eu estar lá com o pessoal de Minas na cobertura. Mas vamos falar da final, né? 2 equipes que estão invictas, né? Venceram todo mundo, venceram o mesmo adversário 2 vezes, né? Também para chegar nessa final. E é um duelo que vai ser bem interessante. Essa equipe do América, com o Guti no comando, uma equipe que está melhorando a cada partida, né? Todo mundo está melhorando, a OL está melhorando, o jogo aéreo está melhor, o jogo terrestre que apareceu muito na semifinal está melhor. Então, é uma equipe que segue se desenvolvendo, segue melhorando, e a defesa também. A defesa também está acompanhando essa crescente, né? Não cedeu pontos, né, na semifinal, praticamente aí não está dando espaços para ataques adversários, mas vai encarar um ataque que é muito físico. Então vai ser um jogo muito bom para essa defesa do América ver em que patamar eles estão fisicamente falando do jogo. Porque vão encarar aí uma equipe que é muito física, que é muito forte, né, e que gosta de se impor fisicamente. A grande verdade é essa. Eu sinto que o Juiz de Fora ele quer impor em cada jogada a dominância que eles têm no aspecto físico da bola, né? Então eu acho que da equipe do América é muito disso, né? Ter atenção também a quando a equipe do Juiz de Fora quiser passar. A gente viu aí 3 passes para TD da equipe no último jogo, né? Então é uma equipe que está conseguindo usar um pouquinho mais de play action, tentando surpreender o time quando a galera acha que eles só vão correr, né? É um time que vai correr primariamente com a bola, mas, né, se eles soltarem 12 passes e conseguirem 3 touchdowns, eu acho que está de ótimo tamanho, né? Da equipe do América, eu acho que é isso, né? Eu tinha colocado a questão do Arthur, né, que saiu lesionado no último jogo, então ver se ele vai tá de volta, né, para essa partida, né, que também será um fator, né, o melhor recebedor do América até agora. E falando do Juiz de Fora, eu acho que eu destrinchei bem o que eu acho desse ataque, né? Um comitê de running backs ali com 3, 4 caras que todo mundo consegue produzir, um ataque que está tentando devagarzinho impor mais o seu jogo aéreo, mas para mim o fator que vai ser o diferencial é o mesmo da semifinal, defesa e special teams. A defesa do América, a defesa do Juiz de Fora não deixou o Pouso Alegre respirar no último jogo. Você piscava, a defesa tinha tirado o ataque adversário de campo. Ou o special team estava fazendo uma grande jogada. A chave do jogo para mim passa muito por aí. Sobre como essa defesa vai conseguir parar esse ataque do América que está crescendo fisicamente, uma hora que está melhorando, que está jogando bem. Como vai parar esse jogo aéreo com o Guti, né? Se ele vai conseguir distribuir bem as bolas. O Guti como corredor também pode ser um fator, porque ele correu bem na primeira fase, né, desse Mineiro. Então é um duelo interessante. Hoje, para mim, assim como o jogo do Gauchão, eu vou pelo que o que parece mais entrosado, que é o Juiz de Fora Imperadores. Eu acho que é o time que está mais pronto, né, nesse aspecto, porque a gente vê a identidade do ataque, a gente vê a identidade da defesa e a gente vê toda a intensidade que esse time tem em cada jogada. O América também tem. Eu acho que a gente viu isso na maioria dos jogos, mas a semifinal, a marca que a equipe do Juiz de Fora deixou, ela foi muito impressionante. É um time que realmente está ali com uma gana, talvez a mais, para levar esse título, mas vai ser um jogão, acredito num jogo bem apertado também, que não me surpreenderia se o América conseguisse sair com a vitória. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Né? Deixa aí nos comentários outras ideias, dicas, tudo que a gente pode falar nesse segundo semestre que está chegando aí, que vai ter muito futebol americano. E fiquem ligados que tem muita novidade vindo por aí. Então, se você não quiser perder nada, também me segue nas outras redes sociais que estão aqui na descrição. Tamo junto e até a próxima!